Desejo uma boa noite aos presentes e agradeço o convite para participar desta conversa. Pretendo falar aqui comentando, primeiro, de que modo os pensamentos de Agostinho da Silva e Lina Bobardi sobre o Brasil convergiram. Segundo, quais os antecedentes que levaram ambos à compreensão da existência de dois Brasis. Terceiro, como essa convergência se deu, apesar do distanciamento entre essas duas diferentes trajetórias. E quarto, como o Brasil os tocou tão profundamente a ponto de se nacionalizarem brasileiros. Quando o professor Agostinho da Silva, com 39 anos de idade, e o arquiteto Lina Bobardi, com 32, chegam ao Brasil, não é um Brasil como o de hoje, claro, que estamos falando. É de um outro Brasil. Um outro Brasil que provocou o encantamento e o comentário de admiração da Lina ao avistar pela primeira vez a costa brasileira chegando pelo mar. Ela descreveu depois, abre aspas, vista do navio, a enseada de Copacabana, a Baía da Guanabara, o Ministério da Educação e os outros edifícios estavam todos quase colados na floresta. Dali da floresta emanava um odor que chegava até a bordo. Fecha aspas. Podemos imaginar que durante séculos este foi o sentimento que apoderou-se da maioria daqueles estrangeiros que avistaram a costa do Brasil pela primeira vez. É um sentimento que está muito claro na carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo a costa do descobrimento do sul da Bahia, e também nas muitas manifestações posteriores dos navegadores e viajantes que visitaram o Brasil a partir de então. Nos anos 40, década em que Lina e Agostinho avistaram o Brasil pela primeira vez, nossa natureza e nossas cidades ainda guardavam aquele encanto, aquela paisagem que trazia a marca essencial do Brasil e dos brasileiros, o equilíbrio entre a natureza e o patrimônio construído. Dos 41 milhões de brasileiros, apenas 8 milhões moravam nas cidades. 33 milhões estavam no campo. Era basicamente um Brasil rural, centrado em si mesmo, com uma presença forte da cultura popular, que produzia alimentos e bens de consumo essenciais para seu próprio abastecimento, assim como bens simbólicos da sua rica vida cultural. Arte, arquitetura, artesanato, música, danças, poesia, escultura, pintura, rituais, linguagens e comportamentos típicos. Tudo sendo criado e produzido de norte a sul, de leste a oeste do vasto território brasileiro. Era um Brasil pré-urbanizado, pré-industrial, que quase se bastava a si mesmo, circunscrito pelas suas fronteiras. Lina o definia como o Brasil manual, que aconteceu desde as origens até 1960, em contraposição ao Brasil industrializado, que começava a existir. A partir de 1950, estava próximo o início do grande êxodo rural que mudaria substancialmente a fisionomia de todo o país. Nossos personagens chegaram a tempo de assistir e participar dessa grande transformação cultural do Brasil, transformação profunda, geográfica, histórica, econômica e política, transformação sobre a qual escreveria Lina em 1961, resumindo o essencial do seu pensamento sobre a cultura brasileira.
Abre aspas. O Brasil está conduzindo hoje a batalha da cultura. Nos próximos 10, talvez 5 anos, o país terá traçado os seus esquemas culturais. Estará fixado numa linha definitiva. Ser um país de cultura autônoma, construída sobre raízes próprias, ou ser um país inautêntico, com uma pseudocultura de esquemas importados e ineficientes. O Brasil, hoje, está dividido em dois. O dos que querem estar a par, quer dizer, na moda, up to date, como dizem, e os que olham constantemente para fora, procurando captar as últimas novidades, para jogá-las revestidas de uma apressada camada nacional no mercado da cultura, e o outro Brasil, dos que olham para dentro de si e à volta, procurando fatigadamente nas heranças de uma terra nova e apaixonadamente amada, as raízes de uma cultura ainda informe, para construí-la com uma seriedade que não admite sorrisos. Fecha aspas. 60 anos após, lidas neste momento, estas palavras adquirem uma realidade assustadora. Agostinho da Silva, já em 1958, com esse mesmo pensamento num texto sobre a cultura brasileira, aponta para a falta de originalidade do que aparece fora do Brasil como representação de suas possibilidades. Diz que aqueles que tomam conhecimento do Brasil apenas pelos escritores mais famosos, pelos conferencistas ou pelos professores universitários, acham que estamos apenas copiando Europa ou América, sem nenhuma espécie de originalidade e, sobretudo, sem dar as novas esperanças que a cultura brasileira traria no seu corpo. O mais grave é que essa imitação tem traços de uma caricatura involuntária. Afirma que tanto a Europa, propriamente dita, como seu prolongamento ou agravamento, que é a América do Norte, desejariam ver essas novas esperanças surgirem em algum canto do mundo e estariam como que preparadas por um conjunto de circunstâncias a tomá-las do Brasil. E acrescenta, tomada no conjunto, a cultura do Brasil vive ou com saudades da Europa ou tendo por meta a realização americana. Agostinho chega ao Brasil em 1945 e Lina em 1946. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tinha ainda o Parque do Aterro do Flamengo, que promoveu uma revolução urbana na capital de então, que modificou completamente a fisionomia antiga do Rio. Ainda estava para acontecer a mudança da capital para Brasília, para o Planalto Central do Brasil, desconhecido e distante. A indústria automobilística estava apenas no começo. E, em breve, começaria os 50 anos em 5 prometidos pelo presidente Juscelino Kubitschek. Tampouco havia se instalado o império das poderosas redes de televisão que iriam causar fundas transformações nas mentalidades brasileiras. Estariam Lina e Agostinho, por uma desconhecida para nós, por uma via desconhecida para nós, numa sincronia tão marcante com esse momento de transformação do Brasil, que chegaram exatamente nesse período? Ambos em potencial, traziam na bagagem de suas respectivas culturas grandes ideias para esse novo país que ia nascer. Agostinho, entre outras realizações, a exposição do 4º Centenário de São Paulo, em 1954, ao lado de Jaime Cortesão e muitos outros historiadores,
o Centro de Estudos Afro-Orientais, na Universidade Federal da Bahia, em 1959, o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, na UNB, em 1962, e também o Museu do Atlântico Sul, em 1965, na Bahia. Lina Bobardi realizaria em São Paulo, em 1957, o MASP, o Museu de Arte Popular no Solar do União, na Bahia, em 1959, e o Centro de Convivência Sesc Pompeia, em 1977. Certo é que devem ter partido do velho mundo para este novo mundo carregado de expectativas e curiosidades. Com que visão do mundo chegam ao Brasil? Por mais cultos e formados que fossem em relação ao Brasil, especialmente Agostinho, por razões óbvias, fala a mesma língua e tem histórias profundamente entrelaçadas, na prática, o Brasil é uma realidade distante, desconhecida, quase inconcebível para ambos. Daí o choque de realidade inicial que supomos tenha acontecido. O espanto com as ordens de grandeza da extensão territorial, com a geografia, com a população, mas não só. O impacto da vida tropical, do brilho das cores, a exuberância da natureza, os sons ampliados, toda a gente falando alto, o contato com a força da nova realidade cultural, então, deve ter provocado uma surpresa considerável. Com um denominador comum na partida de ambos, sem dúvida, está o fim da Segunda Guerra Mundial e suas consequências físicas e morais. Embora Portugal tenha sido fisicamente menos prejudicado que a Itália, Agostinho e Lina são dois jovens adultos que vêm da mesma difícil experiência da vida universitária, de formação acadêmica, de início de vida profissional e de militância política, sob o fogo das ditaduras fascistas de Salazar e de Mussolini, culminando na Segunda Grande Guerra na Europa. Vinham das ruínas da guerra. Digamos que a velha Europa que os expulsou, cada um a seu modo, em direção a um mundo novo, em direção ao Brasil, com pensamentos e perspectivas diferentes, sem dúvida, mas postos na expectativa da reconquista da liberdade. Ainda que sejam procedentes de um espaço sociopolítico comum, denominado Europa, culturalmente as diferenças são profundas. Poderiam as duas penínsulas mediterrâneas, a Ibérica e a italiana, serem culturalmente abrangidas sob essa denominação de Europa? Portugal foi o primeiro Estado nacional da história da Europa já no século XIV. Entretanto, a unificação da Itália dá-se apenas na segunda metade do século XIX. Portugal esteve para Roma, mais ou menos, como o Nordeste do Brasil está para São Paulo. E isto tem profundas implicações existenciais e na visão histórica de Agostinho, como na de Lina, o que não impediu uma espantosa convergência, como veremos, no modo como ambos compreenderam o Brasil. Desde a conquista da Ibéria pelo Império Romano e depois, com a decadência da nação portuguesa que se seguiu ao período das descobertas, Portugal sempre esteve marginalizado como um país de segunda classe na Europa, isolado num canto da Península Ibérica. Ao contrário da Itália, isto é, dos vários reinos que compunham a Península Itálica antes da unificação, que desde Roma manteve uma influência decisiva na formação cultural da Europa. Na visão histórica de Agostinho, a Ibéria, constituída em camadas por povos de várias origens, principalmente pelos mouros que ocuparam
durante quase 700 anos, não é a Europa. A Europa situa-se além dos Pirineus. Agostinho chega ao Brasil tendo já uma sólida formação em filologia clássica e teoria da história. Tem um profundo conhecimento sobre a cultura portuguesa em todos os aspectos de sua constituição, históricos, geográficos, filológicos, sociais e políticos. Com 23 anos, já havia feito o doutorado pela Faculdade de Letras do Porto. A partir de então, entre 1924 e 1944, quando vem para o Brasil, publica inúmeras obras, cursa a Sorbonne e o Colégio de França, participa de vários movimentos culturais e políticos importantes, realiza uma ampla atividade educacional dirigida ao povo português das camadas sociais mais necessitadas, assim como à vida universitária, e escreve assiduamente para os principais jornais da época. Em decorrência de tudo isso, é preso e encarcerado pela ditadura de Salazar. Nossa querida romana Lina Bo nasceu, cresceu, desenvolveu-se e se formou numa outra atmosfera cultural marcada pela forte presença da herança clássica, o mundo das artes, da tradição e da alta cultura, o berço da Renascença. Desde sempre alimentada e cercada pelo ambiente cultural italiano, Lina traçou seu rumo em direção às artes, ao patrimônio histórico, arquitetônico, à observação dos monumentos, ao universo do artesanato italiano e do design. Formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma e, desde muito jovem, militou nas causas culturais, sociais e políticas, nos movimentos sindicais, ingressando na resistência com o Partido Comunista. Lina chega ao Brasil um ano após Agostinho. Estão diante da mesma realidade cultural, social e política da década dos 40. E vão mergulhar de corpo e alma nessa realidade. Vão mergulhar de corpo e alma no Brasil, a ponto de voluntariamente adotarem oficialmente a nacionalidade brasileira. A porta de entrada no Brasil, tanto para o Agostinho quanto para a Lina, é o Rio de Janeiro, embora pouco tempo a seguir tenham se transferido para São Paulo. Salvo o período de maior estadia na cidade de Salvador, entre 1958 e 1963, no qual alternava sua permanência entre Salvador e São Paulo, a vida toda Lina fixou-se em São Paulo. Agostinho da Silva, tendo permanecido largos períodos na cidade de São Paulo, circulou e atuou em muitos outros estados do Brasil e no Distrito Federal, na Paraíba, na Bahia, no Recife, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em Brasília. É importante notar que, tanto no período de São Paulo quanto no período de Salvador, apesar de estarem residindo e trabalhando na mesma cidade e até na mesma instituição, como foi o caso da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, Agostinho e Lina nunca tiveram mais que uma aproximação social. Apesar de muitos amigos em comum, como Martim Gonçalves, o aluno Glauber Rocha, Vivaldo da Costa Lima, especialmente Vivaldo, que, sendo muito amigo da Lina, veio a ser um dos grandes e importantes membros da equipe do Agostinho no CEAL. Nunca aconteceu, apesar disso tudo, uma convivência significativa entre ambos. Talvez haja contribuído para isso o estilo de vida voltado quase que exclusivamente para os respectivos projetos, com pouco espaço para a vida social comum aos dois. Para ambos, a descoberta da cultura nordestina, por vias diferentes, mas paralelas, foi um fator de grande poder transformador. Neste ponto, sem que nunca tivessem acontecido trocas pessoais, está a convergência do pensamento de ambos sobre a importância do Brasil
da cultura popular brasileira, do povo brasileiro. Num sentido amplo, arriscaria até afirmar aqui que essa convergência tem, inclusive, um nome próprio: Antônio Conselheiro. Ouso supor que, do mesmo modo que o nome do Preste João das Índias o foi para a cultura portuguesa na antecipação das viagens de descobrimento do caminho das ilhas e da Ilha Brasil. A cultura clássica, a filologia clássica, como já dissemos, foi a base da formação de Agostinho da Silva. Sua militância era a cultura universal e o desenvolvimento dos povos da ecúmena, com especial concentração na Península Ibérica e na formação de Portugal. As realidades histórica, filosófica, escatológica, até mesmo apocalíptica e simbólica das culturas envolvidas pela língua e a cultura portuguesas foram, digamos assim, a cena principal na qual Agostinho se movimentou durante toda a sua vida. Suas percepções sobre o destino final do homem e do mundo, construídas a partir da sua própria experiência histórica no espaço luso-ibérico, se confirmaram, ampliaram-se e aprofundaram-se enormemente quando chegou, conheceu e vivenciou a realidade brasileira. Suas teses históricas sobre um destino profético de um Portugal mental, espiritual e universal tinham seus fundamentos nos inúmeros milenarismos medievais que buscavam a concretização de um Eldorado sobre a Terra. Um paraíso terreal, muitas vezes localizado e até mesmo cartografado, numa ilha a que dava o nome Brasil, a partir do século XIII, nos mapas da época. Uma utopia social que viria a influenciar importantes pensadores até as portas da Idade Moderna. São ideais, profecias e convicções filosóficas de inspiração sacralizante que podemos sintetizar na obra de Joaquim de Flora e na de muitos outros célebres poetas, escritores e criadores, como Camões, Fernando Pessoa, Antônio Vieira, Bandarra e outros, ou em ordens religiosas, como a dos franciscanos espirituais, e, finalmente, pela sociedade portuguesa do século XII, imensamente influenciada pelo culto do Espírito Santo, banido da Igreja Católica medieval como heresia. Tudo isso teve grande implicação na expansão mundial realizada pelas grandes navegações e a descoberta de outros povos, o que culminou com aquilo a que chamamos hoje de globalização. Essas influências, circunstâncias e fatos extraordinários é que marcam o início da Idade Moderna, no alvorecer de 1500, e, portanto, no começo do processo de composição do Brasil. A chegada de Agostinho da Silva ao Brasil foi para ele como a revelação de um Portugal expandido, uma redescoberta do seu Portugal aprofundado e enriquecido. A concretização de algo essencial oculto no potencial da própria alma de Portugal desde suas origens, agora desabrochado e revelado pela mistura com outros povos de origens diferentes, mas igualmente milenares, a cultura indígena e a cultura africana. Foi como se contemplasse a descoberta de um novo povo no mundo, um novo humano, uma nova criação, que só poderia ter acontecido quando a cultura de língua portuguesa se abrisse ao mundo, às outras culturas, e se misturasse com elas. A constatação de que o herético culto do Espírito Santo havia se expandido pelos mais remotos cantos do Brasil
e continuava vivo e celebrado todos os anos, o levou à confirmação das suas convicções mais caras do destino profético revelado por Joaquim de Flora. Se, por um lado, Antônio Conselheiro é um emblema do povo português perseguido e esmagado pela Inquisição, degradado depois para o Brasil, naquele momento em que abraçou o culto do Espírito Santo, como desejo de liberdade, paz e justiça social. Por outro lado, no Brasil, ele é o símbolo da luta inacabada do povo brasileiro contra a injustiça social, a opressão e o não reconhecimento da grandeza do seu destino e do seu futuro, da grandeza do destino e do futuro do Brasil. O esmagamento militar de Canudo pelas forças oficiais do governo no começo da República carrega no seu bojo a mesma questão, não resolvida até a atualidade, da incompreensão do Brasil e a não aceitação de si próprio pelo povo brasileiro. Não é por acaso que Lina Bardi resgata dos porões incendiados do Teatro Castro Alves, onde instala sua ação inicial em Salvador, uma escultura monumental de Antônio Conselheiro, esculpida num tronco de jaqueira pelo escultor Mário Cravo, com os braços para o alto, incitando a revolta, e a coloca sobre um pedestal, no passeio público, em frente ao teatro, onde passa toda a gente. Do mesmo modo que não é por acaso que, ao anoitecer, o povo humilde de Salvador, aquele povo que habita o Brasil popular, o Brasil profundo, o Brasil do culto do divino, vai acender velas aos pés do conselheiro. Santo canonizado pelo povo, não pela igreja oficial. Aquela da Inquisição que enviou os degredados para o Brasil como castigo. O povo do culto popular do Espírito Santo, do menino imperador, que uma vez coroado, solta os presos e distribui comida para todos. É assim que se cruzam os séculos XIII, XIX, XX e XXI, em Agostinho da Silva, em Lina Bardi e no Brasil. Eu penso que, a partir daquelas velas acesas aos pés do conselheiro, Lina adentra no Brasil profundo. Ela descobre a existência de um mundo novo a partir daquele povo. Um Brasil não reconhecido e ignorado pela chamada cultura erudita, estabelecida e dominante a partir de São Paulo. Por coincidência ou não, aquele mesmo povo que habitava o Portugal dos milenarismos no século XIII, que o Agostinho reencontrou no Brasil. Um Portugal rejeitado e esquecido pelo Portugal moderno, que se espelha alienadamente na Europa. Lina era, na sua essência, uma revolucionária, uma militante de esquerda, que buscava a realização de uma utopia social mundial, a construção de um novo mundo, decolado da ruína europeia que vivera e da qual emergira. Ela via naquele Brasil, ao qual se referia como o Brasil manual, ainda preservado das contaminações europeias decadentes, a possibilidade da construção de uma nova sociedade descolada das doenças ocidentais. Ela viu o Brasil como um processo de fusão de Oriente e Ocidente, uma coisa completamente nova no mundo, sem talvez se dar conta até de que, através da chamada Carreira da Índia, que tinha uma parada obrigatória no Porto de Salvador, essa fusão já tivera início desde o século XVI, com as influências marcantes da arte de Goa e de Macau no barroco das igrejas do Recôncavo Baiano e nas Minas Gerais. A mesma rota que levava para o Oriente a revelação da existência de outros povos e culturas do outro lado da Terra.
vislumbrando a possibilidade da construção de um Brasil inteiramente original, caminhando para a modernidade industrializada, porém, assentado nas raízes profundas da sua própria e vigorosa cultura, Lina se lança ao trabalho para realizar essa tarefa, particularmente na Bahia e no Nordeste, a partir do Museu de Arte Popular do União e junto a Celso Furtado, em inúmeras iniciativas de promoção da cultura nordestina. Uma proposta nem sempre explicitada de integrar as raízes autênticas do Brasil, a região sul-sudeste de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Devo finalizar fazendo uma observação que julgo cabível. Sem nunca se terem aproximado ao longo da realização dos respectivos projetos, Agostinho e Lina caminharam na mesma direção. Trilharam os mesmos caminhos, alimentando os sonhos que os trouxe para o novo mundo. A partir do mergulho no Brasil, Lina Bobardi teve muito mais a ver com o pensamento do Agostinho do que ela própria poderia imaginar e até admitir. Muito obrigado.